coração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Muito obrigada. Para perguntas e respostas, convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Obrigado. Boa noite. Então vamos lá. Primeira pergunta. Feminino, 83 anos. No ano passado, caí e fraturei a perna. Foi feita cirurgia e colocado prótese na cabeça do fêmur. Estou andando, não tenho dores, mas não tenho confiança e segurança para andar. Gostaria de receber sua orientação, se for possível. Possível é, né? Então, ao invés de pensar que um dia caiu, pense, se ficar pensando um dia caiu, veja, a imaginação e o pensamento têm força e acaba acontecendo de enfraquecer, de não conseguir andar normalmente. Então, pense o contrário. Pense que eu tenho força, minhas pernas são fortes e por isso eu vou andar tranquilamente sem nenhum problema. Então, é importante, outro detalhe, não adianta só falar. É fundamental que as pessoas... Isso a gente já estamos sabendo que, à medida que a idade avança, a musculatura perde aquela força de antigamente, não é? Eu lembro quando eu tinha 16 anos, eu ajudava meu pai no armazém, eu pegava aquele saco de arroz de 60 quilos e eu agarrava num braço só, 60 quilos. Hoje, só 20 tentativas e nada. Então... É a lei da matéria também. Por isso que o jogador de futebol, quando vai chegando à casa dos 40, ele já vai pensando em pendurar chuteira, porque ele já perde aquela mobilidade e agilidade. Isso é uma coisa natural, mas por isso é importante exercitar mais, andar mais, subir escadas, descer escadas, subir escadas, para que possa exercitar. De vez em quando até é bom apoiar a mão assim e ficar segurando, tentar equilibrar para cada vez que tenta se equilibrar, veja lugar seguro. Você vai ver que o músculo da perna começa a se mexer, você vai fortalecendo o músculo, ok? Então, andar diariamente, subir a escada, esse é um exercício que é fundamental. E pensar todo dia, todo momento, que minhas pernas estão fortes, ao invés de ficar pensando que estão fracas. E quando pensar, minhas pernas estão fortes, imagine que você está andando normalmente como se tivesse 40 anos de idade. Okay? Feminino, 70 anos, casada. Estou há muitos anos com tratamento de artrose nos dedos das mãos, porém não tem resultado. Preciso de uma orientação do que fazer. Meu esposo tem diabetes, que manifestou após o falecimento da filha. Faz tratamento, mas sem resultados. Uma ocasião em Biúna, apareceu uma mulher com os dedos assim, ó, todos dedos envergados, e não conseguia abrir. Aí o pretor, lembrando daquilo que eu tinha falado, ele falou, por acaso você não está guardando ódio de alguém? Ela falou sim, da minha ex-sogra e do ex-marido. Falou, você quer ficar com as mãos normais, dedos normais? Então perdoe-os. E eu sei que ela, no fim do seminário, já estava com as mãos normais, totalmente normal. E por isso que, outro dia, lembrando que outro dia nós comentamos daquele senhor que não podia andar normalmente, lembra? Aí ele foi num senhor massagista, e o massagista falou, suba lá no segundo piso, no mezanino. Ele falou, mas eu não consigo andar. Você consegue sim, vai lá. Ele fez de propósito, o massagista fez de propósito. Aí ele empurrou, ajudou a empurrar, aí esse senhor conseguiu chegar no mezanino. E o massagista sumiu. Ele demorou para aparecer de propósito. Aí quando apareceu, ele falou, o massagista sentou no chão, falou, senta da mesma forma que eu estou sentando, que eu estou sentado. Falou, não consigo, consegue sim.
Vamos lá. Não consegue sim. Ah, mas dói tudo. Né? Agora, por que está acontecendo isso? Porque você censura demais sua esposa, porque ela não atende algumas coisas que você deseja. Então, o fato de você censurar, criticar, julgar, ver os defeitos nas outras pessoas é que dá artrose. E é isso que faz acontecer esse problema. Agora, dentro daquilo que está habituado a pensar, pense totalmente diferente. Pratique as normas fundamentais. Normalmente as pessoas falam gritando nas normas fundamentais. Primeira! Mas só da boca para fora. Agradecer a todas as pessoas. Só falam em agradecer, mas esquece de agradecer. Conservar o sentimento natural, mas não conserva o sentimento natural. Ficar sempre irritado, resmungando, brigando mentalmente. Então, aquele sentimento natural que é de paz, não acontece. Ela se alterna. Né? Ela fica com aquele emocionismo, sentimentalismo e fica com aquele pensamento, muitas vezes, que só atrapalha. Uma coisa que acontece muito, por isso que durante uma oração mútua, antes da oração mútua, no roteiro consta para explicar às pessoas que têm autocompaixão, tirar esse modo de pensar. Que a pessoa que fica com pena de si própria e quer que todo mundo tenha pena dela, essas pessoas não ficam curadas, porque é o desejo dela continuar recebendo compaixão. Então, a vida das pessoas que têm autocompaixão, que quer sempre tadinho, você é um coitadinho, né? Você é coitada, você foi vítima, quer receber esse tipo de conforto, entre aspas, a vida dela nunca vai para frente, porque é um pensamento forte que está dentro dela. Então, veja o lado bom, tome a decisão de mudar e, principalmente, harmonize-se, agradeça, faz oração de perdão para cada irmão, para cada cunhado, ou talvez algum colega, alguma pessoa com quem você ficou muito, muito, muito magoada, com ódio dessas pessoas. Quando você aprender a se harmonizar, tornar o coração mais flexível, os dedos também vão ficar flexíveis e as artroses vão desaparecer. Tá? É questão de treinar, e não é somente 2, 3 dias. Muitas pessoas só treinam 2, 3 dias e depois abandonam a prática. Tem que ser constante todos os dias, completar pelo menos 1000 vezes, 2000 vezes por dia, 1 mês, 2 meses, 3 meses, essa perseverança de praticar, ok? E problema do seu marido diabetes. Leia o livro Nossa Gratidão aos Antepassados. Isso é porque o seu marido não tem ido visitar os túmulos de todos os antepassados, não tem ido visitar. E tem antepassados que estão com sede. Talvez, às vezes, a pessoa tem algum jazigo, está no interior, numa outra cidade, e ela fala, muito longe, e não vai. Mas para passear, vai. Se for para passear, vai. Vai para Dubai, vai para um monte de lugar, mas para viajar 150 km, 200 km, aí acha que é longe. Né? Então, tem alguma coisa errada. Tem que dar prioridade para os antepassados. Então, visitar os jazigos antepassados, lava a superfície, leva um copo, depois leva flores, e depois leva aquele copinho de plástico, deixa aberto e coloca lá no jazigo. E em casa, todos os dias, leia a Sutra para os antepassados e deixa um copo d'água, ok? E renovar a água, viu? Não vai deixar aquela água, a mesma água há 10 anos, não. Próximo. Feminino, 58 anos, divorciada. Meu filho mais novo, com 32 anos, um rapaz educado, maravilhoso, muito querido por todos, mas nos preocupa muito, pois às vezes tem reações e atitudes estranhas, como se tivesse algum desequilíbrio mental. Já foi em vários psicólogos e psiquiatras e tem diagnóstico de TDA e transtorno antissocial. Queria saber como ajudá-lo. Para ajudá-lo, você precisa praticar também, ok? Na realidade, essa deficiência nesse transtorno que acontece é ressentimento que ele tem com os pais. E nesse ponto, ele precisa modificar o sentimento que ele tem com relação a papai e a você e agradecer mais, sentimento de harmonia. Agora tem outro detalhe, você precisa se harmonizar, pelo menos perdoar, praticar a oração do perdão 30, 40 vezes por dia para o seu ex-marido.
E a separação que teve também afetou muito o seu filho. Então, o desejo, aquilo que está no livro do Freud, a psicopatologia da vida humana, ele menciona que as pessoas, quando não está em harmonia com determinadas pessoas, são esses nomes que ele normalmente tem dificuldade para lembrar. Então, o inconsciente, ele cria tipo de um conforto para não lembrar o nome que o traz sofrimento. Mas, então, ao invés de fazer isso, é melhor se harmonizar, que aí não vai ter problema de lembrar ou não. Okay? Então, da mesma forma, esse fato de ter uma atenção um pouco enfraquecida é porque tem um ressentimento ainda com o papai ou a mamãe. Okay? Tem um rapaz que trabalhou comigo, ele estava errando muito mesmo, e até o chefe dele pensou em demiti-lo. Eu falei, não, antes disso, manda ele falar comigo. Aí eu falei para ele, você pensa que você já perdoou seu pai só porque o seu relato foi publicado? Mas você não perdoou, não tem coisa que você ainda não perdoou. E você precisa perdoá-lo. Então eu falei para ele voltar mentalmente para a época em que esteve até na barriga, na época que estava na barriga da mãe. E praticar pensando, estou no primeiro mês da barriga da mamãe, e pratique 100 vezes, falei para ele 100 vezes por dia oração de perdão para o papai. E no dia seguinte, pense, estou no segundo mês, e praticar mais 100. Terceiro dia, pensando que está no terceiro mês, e praticar mais 100. Quando ele terminou de fazer essa prática, ele veio falar comigo, ele disse o seguinte, olha, professor, no terceiro dia, referente ao terceiro mês, eu chorei muito, copiosamente, intensamente, não conseguia controlar meu choro. No quarto dia, eu chorei bem menos, mas já quase não chorei. Mas o quinto dia já não chorei mais. Aí eu falei para ele, por acaso, seus pais não se casaram, não é verdade? Ele falou, sim. Por acaso, a sua mãe, ficando grávida de você, ela não brigou com seu pai porque ele não queria assumir a paternidade e brigou bem forte no terceiro mês de gravidez? Ele falou, foi. Por isso que no terceiro mês você chorou. Chorava copiosamente sem conseguir controlar. Então, no seu inconsciente está muito registrado tudo aquilo que aconteceu. Aí, esse fato que comprova, esse rapaz ficou tão bom, ficou normal, e tanto assim que ele terminou a faculdade, depois fez pós-graduação e está perfeitamente bem. Mas tudo isso mostra o seguinte, que eu quero que nós mencionamos na aula passada, e hoje vou completar um pouquinho mais sobre os problemas de aborto. Tem pessoas que falam, não, tantos meses na barriga da mãe não tem problema, que o espírito não está lá. Está sim, senhor. Está lá, sim, senhor. Tá? Desde o momento que ocorre a fecundação, o espírito já se liga, e o feto lá que está formando o corpo, está desenvolvendo o corpo, ele está ligado por um fio transparente, fio prateado, com o espírito, certo? Aquilo que nós explicamos outra vez. Então, se mesmo 3 dias depois, 4 dias depois do óvulo ter sido fecundado, a pessoa pensar não tem espírito e cometeu aborto, a criança, ou pensar no aborto, a criança já capta esse pensamento, e tanto assim que depois que ela nasce, ela vai demonstrar que guarda ressentimento da mãe por ter sido rejeitado. Okay? Então, ele deve, outro detalhe, ele deve ter presenciado muitas desarmonias, muitos conflitos entre você e seu marido, por isso que precisa purificar disso, e através do livro Buscando o Amor dos Pais, e praticar o livro Buscando o Amor dos Pais. Outro detalhe seria muito importante ele participar de um seminário numa academia, não sei onde vocês moram, uma academia mais próxima da casa de vocês, e assistir a um seminário de gratidão aos pais. Ficar na academia, participar de seminário, é fundamental para que ele trabalhe muito dentro dele o sentimento de gratidão, e substitua aquela imagem que ele guarda até hoje. Papai e mamãe brigado, em desarmonia,
e esse ressentimento que ele guarda faz com que ocorra o TDAH. Tá? E praticar, você no caso, recapitulando, leia o livro Lições para o Cotidiano e pratique a oração do perdão 30 ou 40 vezes para o seu ex-marido. Quando os pais se harmonizam, isso reflete no filho. Não é somente quando o filho que tem menos de 7 anos, não. O filho adulto também. Lembrando aquele relato do rapaz lá de Cuiabá, que sofreu um acidente de moto, estava há 8 dias inconsciente, em estado de coma na UTI. E quando a mãe parou, estava na cozinha, parou um pouco e pensou assim, espera aí, eu sou Seichonoye, e Seichonoye é prática, então eu tenho que praticar. Ela saiu da cozinha, foi até a sala, se ajoelhou diante do marido e pediu perdão. Pediu perdão e o marido, emocionado, levantou do sofá, se ajoelhou no chão também e, abraçando a esposa, pediu perdão também para ela. Os dois começaram a pedir perdão, os dois, um pedindo perdão ao outro. Ou seja, aquilo que está na sutra, na revelação divina da grande harmonia. O recíproco agradecer, o recíproco perdão, este é o verdadeiro perdão. Quando é só um lado que está pensando em perdoar, o outro não, e o outro finge que está tudo bem, isso é ser tolerante ou ser condescendente. Então não houve um perdão recíproco, mas quando ocorre o perdão recíproco, aí manifesta a força de Deus. Por isso que esse rapaz, naquele dia, saiu da UTI. Ok? Próximo pergunta. Feminino, 71 anos, viúva. Posso oferecer oração de gratidão diante do oratório dos meus antepassados para um irmão, mesmo pai e mesma mãe, e para um irmão só por parte de mãe? Às vezes tem gente que fala, não pode porque não é antepassado. Agora, o irmão não tem ninguém que reze para ele, porque às vezes na família ninguém pensa nisso, não conhece ainda Seichonoye. E vai abandonar o irmão? Vai abandonar o irmão? O mestre escreve, leia o livro Melhore Seu Destino Orando pelos Antepassados, e o mestre escreveu na tabuleta do oratório dele, as pessoas também da família, ok? Mas então, desses antepassados, o irmão à parte pode fazer sim, que é bom fazer também. Aliás, no livro Pela Paz dos Anjinhos, o professor Kamino Kosumoto parabenizou uma jovem que passou a fazer as orações para o irmão abortado no lugar da mãe que não queria fazer. E o professor Kamino Kosumoto elogiou, parabéns, você está salvando o seu irmãozinho, né? Simplesmente levar, não pode esquecer o irmãozinho. Por isso que o professor Kamino parabenizou a jovem por estar ajudando o irmão que foi abortado. Próximo. Feminino, 30 anos, solteira. Por causa de crenças adquiridas ao longo da vida, desenvolvi muito medo de morrer e ir para o inferno, ou de morrer e não haver nada após a morte. E talvez por causa disso tenha desenvolvido ansiedade generalizada e depressão. A doença que mais me apavora é o câncer. Tenho muito medo do pecado sem perdão que fala na Bíblia. Olha, você está hipnotizada, fizeram uma lavagem cerebral para você ficar tão tensa dessa forma, mas você está no caminho certo. Se continuar, se praticar, se ler os livros da Seichonoye. Agora, entenda bem, muitas pessoas falam igual papagaio, conhecereis a verdade vos libertará. Mas não sabe que verdade é essa. Não sabe, não entendeu ainda. Não é? Então, se a pessoa não estudar a doutrina, ela não vai entender que verdade libertará, que Cristo referiu, exatamente compreender que Deus não criou o inferno. O que Deus criou está no Gênesis capítulo 1. E no Gênesis capítulo 1 não está escrito que Deus criou o inferno. E achou bom e descansou. Muito menos isso. Né? Se existe um lugar que o mestre fala, bem no prefácio do livro Melhore Seu Destino Orando pelos Antepassados, o inferno, o purgatório, que é onde os espíritos errantes, sofredores vão, não é que Deus criou. Pela lei da semelhança vão parar naquele lugar, pela lei da semelhança. Lugar obscuro porque eles não têm luz, não têm sabedoria.
não tem conhecimento da verdade. Mas quando adquire saber conhecimento da verdade, porque alguém lhe transmitiu a verdade, não é simplesmente uma oraçãozinha, não. Por isso que a oração que faz com que os espíritos possam entender é o que está na Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. O capítulo Espírito, por exemplo, ensinai a eles a verdade da vida, a imagem verdadeira, né? Ensinai a eles. Ensinai o quê? A verdade que liberta todo o conteúdo que está na Sutra. Assim como Deus é Espírito, o homem também é Espírito. Assim como Deus é amor, o homem também é amor. Repararam que na Sutra, nessa parte, assim como Deus é amor, o homem também é amor, essa palavra amor, essa palavra espírito, nessa parte está com letra maiúscula. E quando fala os espíritos, os cientistas não cabem senão o espírito. Quando fala do capítulo espírito e fala dos espíritos que sofredores, está com E minúsculo, porque está falando do espírito comum. Mas quando fala o homem também é espírito, está falando que, assim como Deus é espírito, está falando da grande espírito, da grande vida imanente no universo. Que essa vida eterna e indestrutível que permeia o universo, nós não somos diferentes, porque nós somos a mesma vida de Deus. Nós somos a mesma vida de Deus, imagem e semelhança de Deus. Por isso, nós não somos um ser insignificante. Então, aí que, quando a pessoa começa a compreender, eu sou vida perfeita, eterna, indestrutível, imortal. Uma vez eu estava no Uruguai, e em determinado momento eu falei, vamos repetir um pouquinho. Eu sou filho de Deus, sou amável, sou harmonioso. Eu não sou pecador, eu sou filho de Deus. Eu não sou filho do pecado, sou filho de Deus. Deus é meu pai, Deus é minha mãe, eu sou filho de Deus. Na primeira vez que eu falei, aí tinha um homem que falou, meu Deus, agora é isso que eu estava procurando, é isso. Ele ficou feliz por entender que ele é vida perfeita, eterna, indestrutível, vida de Deus. Tá? Então, você que fez a pergunta, leia a página 97 do livro Conquista a Felicidade com Amor, que tem essa mentalização. Página 97 do livro Conquista a Felicidade com Amor. Ao acordar, repita 10, 15 vezes, 20 vezes, essa mentalização, antes de escovar os dentes. Por que antes de escovar os dentes? Porque esse é um momento importante que você deve repetir as palavras da verdade, porque o consciente ainda está meio sonolento e deixa passar as informações para o subconsciente. E quanto mais você gravar no subconsciente, melhor ainda. E se você gravar, baixa um aplicativo de gravador de voz no seu celular, e grave essa mentalização. Sou filha de Deus, sou amável, sou harmoniosa, sou bondosa, sou compreensiva. Eu não sou pecadora, eu sou filha de Deus. Deus é meu pai, Deus é minha mãe, eu sou filha de Deus. E lembre da oração Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu. Né? Pai Nosso que está no céu. Eu não lembro qual país que eu estava, eu projetei na terra a oração Pai Nosso e pedi, eu sei que era um país que falava espanhol. Falei, vamos ler? Aí eu falei, todo mundo leu, eu falei, vocês não sabem ler espanhol. Para o público que fala espanhol. Falei, agora, aí eu projetei a tela, outra tela e disse, Pai Nosso, nosso com letra maiúscula. Veja bem, e Cristo não disse Pai de Jesus, não falou meu Pai, e disse Pai Nosso. Então nós somos filhos de Deus. E no Mateus capítulo 5, Evangelho de São Mateus capítulo 5, você vai ver quantas vezes Cristo falou, vosso Pai, teu Pai, na mão direita fizer a esquerda, não precisa tomar conhecimento, porque teu Pai que te vê em segredo te dará a recompensa. Né? Então ele falava teu Pai, vosso Pai, todo momento significando o quê? Nós somos filhos de Deus. Esse é um ponto que você tem que gravar e entender. Para isso, leia o livro da verdade e diariamente leia a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. E leia 2 vezes o Chuva de Néctar da Verdade e a Sutra da Cura Espiritual. Essa Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, já que você vai ler, pense nos seus antepassados e ofereça para os seus antepassados por parte do pai e da mãe. Todos os dias faça isso. Ofereça essa leitura da Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. Quanto mais você for lendo a Chuva de Néctar da Verdade, você vai se sentir bem. Você vai se sentir bem. Tá? Experimente ler 4, 5 vezes por dia. Você vai notando uma diferença, porque à medida que você lê, você ouve sua própria voz, as palavras da verdade vão fluindo cada vez mais, vão se afixando cada vez mais na verdade, e aquilo que não é verdadeiro, aquilo que você veio pensando de forma errada, que não é filha de Deus, que é pecadora, tal, vai se apagando, vai se apagando. É igual a fita cassete, você grava em cima, que a de baixo
vai se apagar, ok? Então, leia outro detalhe, leia o livro Melhor o Seu Destino, Orando Pessoal até Passado, ou A Verdade da Vida, volume 10, para você ter um pouquinho mais de conhecimento. E depois, leia outros livros mais profundos. Acabou o tempo. Acabou. Muito obrigado. Você já se perguntou como a oração pode transformar sua vida? O que a palavra oração significa para você? Mas afinal, o que é orar? E por que as orações que faço não se realizam? Há algum motivo para eu continuar orando se na minha vida nada dá certo? A verdadeira oração não é aquela que se realiza de modo formal. São os pensamentos que mantemos nas profundezas da nossa mente durante as 24 horas do dia. Venha conhecer e sentir o poder da oração ao participar do Seminário Geral de Treinamento Espiritual, Seminário de Orações, nos dias 2 a 5 de novembro, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seitoneia de Biúna, São Paulo. Aproveite a oportunidade para manifestar amor e gratidão, participando também presencialmente da cerimônia especial de finados no dia 2 de novembro. Para maiores informações e reservas, entre em contato pelo e-mail seminarios@sni.org.br, pelo site sni.org.br/seminários ou pelo WhatsApp DDD 11 telefone 5014-2217. Muito obrigado. Muito obrigada. Neste momento, daremos início ao estudo. Para isso, convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Muito obrigado. Então, vamos ao abraço para o senhor, para Akio Hasegal e família, Pilar do Sul. Muito obrigado, Akio. Abraço para Fortaleza, Regional Campo Grande, Regional Florianópolis, Batatais, José Antônio, Regional Rio Grande do Norte, Natal, Regional Santos Indaiatuba e Caxias, Rio de Janeiro. Uma coisa que eu tenho notado ultimamente é muitas perguntas sobre autismo. Muitas perguntas sobre autismo. Então, significa o quê? Que o número de abortos tem aumentado cada vez mais. Né? Que a consequência, uma das consequências do aborto é o autismo. E daquilo que nós falamos, então vamos à parte que bem basicamente, das consequências do uso do aborto provocado, segundo o professor Kamino Kusumoto. Uma das primeiras consequências do aborto provocado é a perda de ânimo nos momentos mais decisivos da vida, como, por exemplo, em véspera de exames importantes. Então, aquele jovem que está no momento de ingressar na faculdade, ele perde o ânimo e isso começa a fazer com que os pais fiquem preocupados. O filho se esforça, mas um obstáculo poderoso o impede de perseverar no esforço. Esse comportamento reflete a imensa tristeza do menino abortado que foi repentinamente assassinado, impedindo cumprir a missão que recebeu de Deus. Menino ou menina, né, da criança que foi abortada. Então, isso mostra realmente o desânimo, a tristeza da criança que foi abortada. Segundo detalhe, outro fato que é comum, a permanência em lugares escuros. De dia o filho dorme com as cortinas fechadas e mantém o quarto sempre às escuras, e à noite perambula pelas ruas escuras sem destino. Muitas vezes anda em grupo com menores que têm os mesmos problemas. Reflete a alma da criança abortada que perambula por um lugar deserto e escuro. Perceberam que esse fato, ele perambular perdidamente num lugar escuro, é que reflete o autismo, que reflete a causa do autismo. Aí lembrei de um caso que aconteceu em 1976, 77, eu morava em São Bernardo e estava fazendo uma pequena ampliação, e
quando chegava em casa depois do trabalho, estava lá sempre o pedreiro, terminando de fazer o seu trabalho do dia a dia. E um dia, quando cheguei, estava o pedreiro mais um ajudante, um jovem ajudando. Eu falei: aí, José, agora você tem um ajudante, secretário? Aí ele falou: não, senhor, é que esse meu amigo aqui, ele é meio doidão. Ele conversa bem de uma pessoa assim, é doidão. Como doidão? Nós somos amigos, mas de vez em quando nós saímos para ir no baile, e no meio do baile, no momento que estava começando a ficar bom, ele quer ir embora, eu acabo saindo com ele, não vou deixá-lo sozinho, e acabo, vou com ele para casa. Aí ele entra na casa dele, vai para um quarto escuro, conforme nós vimos aqui, lugar escuro, né? E fica trancado lá no lugar escuro sem fazer nada. Aí então eu disse para ele: olha, eu não faço isso porque são muitas pessoas, mas fala para sua mãe vir amanhã aqui conversar comigo. Aí, dia seguinte, voltei do trabalho, estava ele e perguntei: você falou com sua mãe? Falei, mas ela não quis vir. Oh, meu Deus. Então, faça a seguinte pergunta para ela. Pergunte para sua mãe se ela tem aborto, se ela cometeu aborto. Aí no outro dia, chegando do trabalho, perguntei: você perguntou para sua mãe se ela tinha aborto? Ela falou que tem 6, meia dúzia. Falou: olha, sua mãe não quis vir falar comigo, eu ia dar toda uma instrução e pelo menos alguma coisa, vamos fazer agora. Senta aqui do meu lado. Sentamos no chão e eu falei: pense nos seus irmãos, nos seus 6 irmãos, e converse com eles o seguinte: feche os olhos e pense nos seus 6 irmãos e diga o seguinte: perdoe mamãe pelo que ela não estava sabendo o que estava fazendo, mas vocês são filhos de Deus, vocês são espíritos, são eternos, são indestrutíveis, são imortais, e vocês vão perdoar sua mãe, vocês vão perdoar a mamãe, perdoa a mamãe, e agora vão para o mundo espiritual. Aí quando estava falando, eu olhei assim de lado pelo rabinho, ele estava com os olhos abertos olhando para o céu. Eu falei: tudo bem com você? E sorrindo ele disse: ó, senhor Heitor, eu estou sentindo uma alegria que eu nunca senti na minha vida. Uma alegria, uma paz. E estou feliz. Eu falei: isso significa que os seus 6 irmãos perdoaram a sua mãe e eles se iluminaram agora. Por isso que você está feliz, você sentiu tudo isso, uma alegria, porque eles se libertaram desse sofrimento. Terceiro item: desejo persistente de comer doces, tomar leite como se fosse um bebê. Essa é uma característica normal de uma pessoa cujo irmão foi abortado, vontade de comer doce, com muito doce, fica trancado. Aquele outro caso que aconteceu também, de uma senhora de Manaus, ela disse: de repente minha filha parou de estudar, fica trancada no quarto e só come doce. Falei: o que é isso? Eu falei: é aborto. Mas eu não fiz aborto. Pergunta para o seu marido. Às vezes ele pode ter tido uma namorada e mandou a namorada fazer um aborto. Aí ela disse: olha, perguntei para ele, ele disse que não teve, isso não aconteceu. Então o que pode ser? Eu falei: aborto. É aborto. E então pensem o seguinte: quantos anos que vocês moram nessa casa, na casa que você está atualmente? Ela disse: faz 8 meses só, 8 meses que nós estamos morando nessa casa. Pergunte para os antigos donos se aconteceu alguma coisa, quem eram os antigos donos, antigas pessoas que moravam nessa casa. Se aconteceu alguma coisa com relação a aborto. E a mulher perguntou. E moravam 3 moças e haviam cometido 4 abortos e enterraram os fetos no quintal da casa. Eu falei: olha, você procurar para falar para essas pessoas não vai resolver nada. Eles vão simplesmente falar: aqui que você tem com a minha vida, não tem nada a ver. Então vai lá no quintal, onde você acha que foram enterradas, converse com
essas 4 criaturas e diga para perdoar a mãe que fez isso, e em seguida você lê a Sutra Sagrada. E assim ela fez, e uma vez só que ela fez, a filha já saiu do quarto, parou de comer doce e voltou a frequentar a escola. 4, mãos e pés constantemente gelados. Alguns filhos não se separam do fogão para dormir mesmo no verão. É gelado, muito gelado, até no verão, todo mundo está com calor, sente frio. Representa o frio da criança abortada, que a criança abortada sente, pois foi expulso nu, totalmente nu. Então isso acontece, é como acontecer. Agora, para que vocês possam entender como representa esse frio que a criança passa, mas não é só criança não, agora que eu vou falar agora não é um caso de aborto, é um caso que aconteceu com uma amiga da minha filha, que ela fez aniversário e convidou essa amiga. E era fevereiro, março, e estava muito calor, tanto assim que abri todas as janelas para que pudesse ter uma circulação maior. Todo mundo com calor, abanando, e essa amiga da minha filha com pullover. Eu falei, você sempre está com esse pullover? Nesse calor mesmo você sente frio? Eu falei, eu sinto frio, sim. Eu sinto muito frio. Eu falei, olha, tem alguma pessoa que morreu e não sabe que morreu. Ela não sabe que morreu. Então precisa orar para ela. Ver se é um antepassado seu que morreu e não sabe que morreu. Ela olhou para cima e falou, eu já sei quem é, mas não é antepassado. Mesmo assim eu posso orar para essa pessoa, mas não na sua casa. Você só ora na sua casa, os antepassados seus. Aí, era um rapaz que ela amava, e ninguém sabia que ela amava esse rapaz. E esse rapaz morreu, muito jovem. Então ela foi na casa desse rapaz e falou para a mãe, olha, eu vim aqui fazer uma oração para o seu filho. Posso? A mulher ficou super feliz. E ela começou a ir todos os dias fazer a sutra para ele, na casa da mãe. Agora que eu vou falar, não vou falar o nome. Passado uns 15 dias, recebe uma carta do Japão. E essa carta era de um amigo dela que morava no Japão, brasileiro que morava lá. E o que dizia a carta? Essa carta era a mensagem psicografada desse rapaz que ela gostava. Desse rapaz que ela gostava e que morreu, mensagem psicografada. Aí ele dizia assim, diz o seguinte, faz 8 anos que eu morri. Até agora está um lugar muito desagradável. Mas o seu mestre mandou rezar para mim. O mestre, chamou de mestre. E com isso eu estou no lugar mais iluminado. Aí no final ele escreveu, sua bobinha, eu também te amava. Eu também te amava. Isso daí até chegamos a fazer uma peça teatral aqui, quando estavam educadores, para mostrar que era um caso muito interessante e muito bonito. 5º, a rebeldia contra os pais. O filho irrita-se com os pais por nada, é agressivo com eles e tem vontade de matá-los. Representa o rancor das crianças abortadas contra os pais. Esse comportamento por si só comprova, sem margem de erro, que se trata de um protesto desesperado do embrião assassinado. Nessa rebeldia, nesse livro, Pela Paz dos Anjinhos, tem um momento que uma pretora, ela só tinha dormido umas 2 horas, quando toca o telefone da casa dela, já era quase meia-noite, 1h da manhã, para ir socorrer uma família. E chegando lá, o que ela viu? Um jovem com a mangueira de incêndio jogando em cima da mãe. E era época de outono, e no Japão o outono é frio. E a mãe lá tremendo e ele com aquele olhar de ódio, jogando. Ele chegou, falou com o rapaz, convenceu o rapaz a parar com aquilo, ele parou. Aí perguntou para o casal, vocês têm aborto? Aí a mulher, não é da sua conta. Como não é da minha conta?
Vocês me chamam de madrugada para vir aqui e falam que não é da minha conta? Aí o marido falou, tem sim, tem 2. Aí a mulher corrigiu, não, são 3. 3 abortos provocados. Aí explicou tudo isso, por que o filho era assim, por que ele era agressivo com a mãe, né? Porque tinha cometido aborto e ele, na verdade, era influência das crianças abortadas que estavam fazendo aquela irritação, aquela mágoa, aquele ódio, estava fazendo através do irmão. 6º, desejo de ficar solitário. O filho não atende amigos que vai visitar e prefere fechar-se no quarto. Abandona o lar e anda vagando pelas ruas sentindo desejo de morrer. O estado espiritual do embrião é o estado espiritual, é como está o embrião, que foi o espírito desse embrião que foi abortado. Exatamente, isso reflete exatamente isso. Por isso, é uma coisa muito grave esse negócio de aborto, é uma coisa muito grave, as pessoas não sabem da consequência. Aí tem um outro filho, começa a ter esse tipo de problema, pensa que ele está com manha, pensa que não está regulando a cabeça, não sei o quê, vai no médico, o médico não acha nada. Influência, né, da criança, do irmão que foi abortado. Ok? Esse detalhe. 7º item. Gasto excessivo de dinheiro. O filho gasta quantias absurdas, faz empréstimos fantásticos. Simboliza o desejo de autopunição dos pais que provavam aborto pretextando motivos econômicos. Fizeram aborto para abortaram pensando, é mais uma boca para comer, mais uma boca para comer, então para não gastar dinheiro, fizeram aborto e consequentemente começa a gastar dinheiro de outra forma, gasta dinheiro de muita forma. Então isso é consequência do aborto provocado por questões financeiras, e o filho acaba gastando em jogos e em futilidades que devia ser gasto na criação e na educação dos filhos abortados. Por isso que no Japão tem a Pachinko, uma casa de jogos, é muito como aqueles jovens que são influenciados pelos irmãos que foram abortados. Esse é um problema. No Japão está legalizado o aborto, então acontece milhões de abortos. E os países que têm aborto, então, consequentemente, não somente isso, com os problemas de influência nos irmãos, como também catástrofes geográficas, né? Ocorrem muitos maremotos, terremotos, sei o quê, em países que têm muito aborto provocado. Aí eu lembrei de um caso, faz tempo que eu não conto esse caso, eu estava em outro estado, aí uma mulher veio falar comigo. Falou, eu tenho um filho que ele sempre foi brilhante na escola, sempre em primeiro lugar, e quando prestou a vestibular para medicina, dentre 7.000 candidatos, ele passou em primeiro lugar. Ele estava cursando a faculdade, no 3º ano da faculdade de medicina, faltavam mais 2, 3 anos para terminar a faculdade, ele se apaixona por uma moça que era drogada, e ele também ficou drogado. Aí ela começou a chorar e disse, o pior que agora ele não é somente drogado, ele é traficante, e é traficante internacional, e a qualquer hora ele pode ser morto. Ela perguntou, por quê? Porque aquele menino que era brilhante, sempre em primeiro lugar, agora está seguindo esse caminho. Eu falei para ela, a senhora cometeu aborto. A senhora cometeu aborto, com certeza. E ela falou, fiz 21 abortos. 21 abortos, a gente falou, então imagine a influência que vai ter o irmão. Por isso que as pessoas simplesmente pensam, eu sou dona do meu corpo, vai fazendo à vontade aborto, e não pensa, não sabe da consequência que isso gera, né? Então, uma coisa muito séria que as pessoas devem pensar bem, conhecendo o livro Pela Paz dos Anjinhos. Agora, eu estou dizendo o seguinte, o ser humano tem o livre-arbítrio de pensar e fazer o que deseja, mas não pode esquecer da lei da causa e efeito. Aquela frase que eu, quando fui pela primeira vez nos Estados Unidos, um brasileiro que morava em Boston, ele disse, quando eu cheguei aqui, eu fiquei conhecendo a frase de um ex-presidente da República, não lembro se era o 3º ou 4º
presidente da República dos Estados Unidos, que ele disse: o cidadão que não conhece seus direitos não deve ser chamado de cidadão. Né? É uma frase muito errada, porque se todo mundo pensar dessa forma, ele vai ser um irresponsável que vai fazer um monte de estrago por aí, vai causar problemas e danos para outras pessoas. Mas por quê? Porque só pensa nos direitos dele, esquece dos deveres dele, dos deveres que ele tem. Né? Esses deveres que a pessoa, todo mundo tem que ter. Por isso que responsabilidade para com o próximo, amor para com o próximo. Então, quando a gente talvez está viajando na estrada, a gente vê pessoal tomando alguma coisa e joga a latinha na estrada. Alguém vai limpar, alguém vai limpar. Alguém vai limpar. Por que você faz essa sujeira? Alguém vai limpar. Então, não poderia colocar numa sacolinha depois? Quem fez o lixo? Foi você. Então, você que fez o lixo, então jogue no lixo. Mas não, alguém vai limpar. Então, às vezes a gente vê lugares assim, no sanitário, a pessoa usa aquele papel toalha, cai o papel na pia e nem tem. Parece que dói a mão fazer isso, né? Ele que deixou cair não joga no lixo. Então não custa nada fazer isso. Então devemos pensar no próximo. E o mestre escreveu: ao mesmo tempo que fazemos a oração pela paz mundial, devemos pensar nas crianças, os 3 milhões de crianças abortadas. Quando o mestre falou isso, foi em 1970, na ocasião era 3 milhões, mas agora é muito mais que isso, né? Então, vamos para outro assunto. O efeito de uma oração correta. Para que uma oração produza efeito, é preciso que a nossa mente esteja concentrada na coisa ou no fato desejado. Esteja concentrada. E não se abale, não ficar dominado pelo medo. Devemos, portanto, concentrar a nossa mente no ideal que você deseja, naquele ideal que você tem, e manter esse pensamento concentrado. Aí ele diz: nas orações que as pessoas lamentam os seus sofrimentos, muita gente faz orações lamentando os seus sofrimentos, a mente se concentra no quê? Nos sofrimentos. E, consequentemente, aumenta o sofrimento, pois, segundo a lei mental, concretiza-se aquilo que você, naquilo que você somente se concentrou. Em outras palavras, analisando a palavra orar em japonês, inoro, e vida noro. Noro é declarar, e é vida. Então, o que a vida está declarando? Se ficar declarando o sofrimento continua. A pessoa já leu muitas vezes, mas não se deu conta de que o fato de ficar acentuando o sofrimento continua o sofrimento. Se vou orar queixando-me dos males e das infelicidades, é natural que não seja ouvido. Por isso, quanto mais você enumerar os males dentro da sua mente, maior será o índice de concretização dos males no mundo fenomênico, pois esta é a lei da mente. Aí, supondo que você vai fazer uma oração para um filho, um neto ou para os seus pais. E nessa hora, você tem que mentalizar: a vida perfeita de Deus flui para o interior dele, dela, né? E preenche-o. Elimina-lhe todas as nuvens escuras e seu corpo está radiante. E seu corpo está radiante de saúde. A vida perfeita de Deus flui para o interior dessa pessoa e preenche o interior dessa pessoa, e fazendo com que aquelas nuvens escuras, ou seja, as ilusões desapareçam, fazendo manifestar manifestando que o corpo fique saudável. Em outras palavras, é aquilo que acontece na oração mútua. Na oração mútua, a gente diz o seguinte, para você que está recebendo a oração: visualize a infinita força vivificante de Deus fluindo para o seu interior e te preenche, eliminando todos os seus pecados, todos os seus karmas, eliminando de você. Ou seja, aqueles pontos escuros, negativos, de ilusões, estão desaparecendo com a verdade. A verdade está te libertando disso. Então, visualizar e imaginar que a luz de Deus está fluindo para ele. Tudo bem? Outro detalhe. Antes de mais nada, precisamos tomar consciência de que o homem é filho de Deus. Tomar consciência não é decorar. Tem gente que fala com todo orgulho: eu já decorei a sutra. Mas você entendeu a sutra? Tem gente que decorou, mas não entendeu muitas coisas. E às vezes pontos importantes não foram
entendidos. Ela não se conscientizou ainda de pontos importantes. Quando afirmamos que o homem é filho de Deus, queremos dizer que a vida do Espírito de Deus, o Espírito de Deus, a vida perfeita de Deus, está alojada em nós, e essa vida de Deus é a nossa própria vida. Lembram? Um texto que está, na verdade, da vida, volume 37, que nós estamos estudando. A verdadeira fé é acreditar que Deus está no seu interior. A verdadeira fé é acreditar que Deus está no seu interior. Então, quando você inspirar durante o Shinsokan, a infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, prenda o ar e pense, a vida de Deus flui para o meu interior, me preenche, né? Eu sou a própria vida de Deus, sou filho de Deus, sou vida eterna de Deus, sou a própria vida de Deus. Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está em mim, eu sou a própria vida de Deus. Lição de casa. Gosta de lição de casa, né? Repetir toda hora que puder. Sou filho de Deus, sou filha de Deus, sou vida perfeita de Deus, sou eterno, sou indestrutível, sou imortal. Minha vida é vida perfeita de Deus. Sou filho de Deus, sou eterno, sou indestrutível, sou imortal. Minha vida é vida perfeita de Deus. Sou vida eterna, indestrutível de Deus. Quando fala sou filho de Deus, sou espírito, pense no espírito com E maiúsculo. Assim como Deus é espírito, esse espírito está em letra maiúscula. Significa o espírito imanente no universo. Então, quando você disser, eu sou vida perfeita de Deus, sou espírito, pense também, eu sou a própria vida imanente no universo, eu sou a própria vida de Deus. Eu sou a própria vida de Deus. Eu sou eterno, sou indestrutível, sou imortal. Sou espírito, sou filho de Deus. Tá? Afirme isso toda hora que puder, vocês vão começar a sentir uma paz interior, uma autoconfiança indescritível. Mas repetir toda hora que puder. Sou filho de Deus, minha vida é vida, sou filho de Deus, sou vida eterna de Deus, sou vida perfeita de Deus, sou eterno, sou indestrutível, sou imortal. Minha vida é vida perfeita de Deus, minha vida é vida perfeita de Deus. Eu sou a própria vida de Deus, eu sou a própria vida de Deus. Ok? Tudo bem? Então, pensa assim, tá bom? E aqui o mestre cita o seguinte: quando dizemos que o homem é filho de Deus, queremos dizer que o homem é dotado não só de saúde perfeita, mas também de abundantes coisas necessárias para a sua vida. Não é somente a saúde, mas também todas as outras coisas necessárias para a sua vida. Portanto, ele jamais poderá ser pobre. Então, não somente a propriedade da saúde, mas também o homem também tem propriedade de sair, de prosperar e de ter uma vida melhor. Outro dia, foi na aula passada, semana retrasada, que aconteceu daquela pergunta, a pessoa não consegue prosperar e sempre foi pobre e acha que eternamente vai ser pobre. E isso daí também é uma ilusão, né? Lembra daquele escritor norte-americano que era pobre, e aí ele aprendeu a prosperar, ele escreveu um livro chamado Pobreza Também é Doença. Pobreza também é doença. Então, é um modo de pensar errado. E às vezes a pessoa batalha, faz de tudo para prosperar, e quando começa a prosperar, ele cai. Começa a prosperar, cai. Tem uma razão para acontecer isso. A razão é a pobreza honrada. O orgulho de ser pobre e acha que é pecado prosperar. Então, no inconsciente tem aquela palavra, é pecado prosperar e que só pobre vai para o céu. Por isso que por fora ele trabalha, se dedica, mas por dentro a força interior de ilusão faz com que, não, você não pode prosperar, você não vai para o céu, você não vai para o céu. Fica aquele pensamento antagônico, por isso que não prospera. E quando vai ver, começa a perder tudo novamente. Então, na realidade, Cristo não falou naquele sentido de mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Ele não generalizou, ele falou somente para aquele rapaz que era um jovem, muito apegado, muito escravo do dinheiro. Por outro lado, no Sermão da Montanha, ele falou o seguinte: bem-aventurados os mansos que herdarão a terra. Os mansos estavam falando daquele povo, os hebreus, que estavam à procura da terra, a terra prometida. Então, se herdarão a terra, significa o quê? Irão prosperar, certo? Acabou o tempo. Obrigado.
A maior parte dos seres humanos vai passar pela experiência de perder um ente querido, alguém que goste e admire muito. E pode ser que nesse momento surjam alguns questionamentos. Por que isso ocorre? Por que Deus criou tamanha tristeza para a vida do ser humano? O pensamento de que a morte do corpo seja a morte do homem faz com que o sofrimento e a tristeza assolem o seu coração. Aqui, na Seichonoye, aprende-se que a vida é eterna e que aqueles que se amam sempre vão se encontrar. E esse encontro acontece nos momentos de oração, como a cerimônia especial de finados no dia 2 de novembro. Reserve essa data e venha oferecer suas orações. Para saber como acompanhar a cerimônia de modo presencial ou online e adquirir seus registros espirituais, entre em contato pelo e-mail oficiosreligiosos@sni.org.br ou pelo WhatsApp DDD 11 50 14 2246. Muito obrigado!